Tudo bem, pessoal? Entramos no mês de julho e vamos seguir com as lives. Me pediram para que eu desse sequência a um eu mais amoroso, usando sempre as cartinhas do livro Coaching do Amor. Vamos dar prosseguimento hoje, falando um pouquinho sobre ser algoz de si mesmo. Mas até que as pessoas consigam entrar, a gente vai conversando sobre a sequência dessas lives. A partir da semana que vem, na próxima quinta, teremos convidadas. E a nossa primeira convidada será a Graziela Teixeira, que é uma astróloga. E nós vamos conversar a respeito do mapa natal como uma ferramenta para que nós possamos nos encontrar no nosso caminho de alma. Então convido todos, se agendem já para a próxima quinta-feira, quem gosta de astrologia. A gente vai tratar sobre esse tema e eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos respirar 3 vezes para chegar aqui de verdade, a partir do nosso coração. Então, meu convite é que respiramos juntos, profundamente. Inspira e solta. Vai encontrando esse lugar de paz e relaxamento dentro de ti. Conectando com esse momento, trazendo para o aqui, para o agora a presença. Desacelerando. Vamos abrindo os nossos olhos. Eu vou dando boa noite mais uma vez para quem está chegando agora. A questão de hoje é: você exige tanto de si mesma ou de si mesmo a ponto de ser seu próprio algoz? E eu vou falar de um assunto que eu conheço muito bem. E eu faço questão de trazer a minha história hoje para que ela possa servir de exemplo desse tema. E eu fui procurar o significado da palavra algoz e achei muito interessante. A origem dessa palavra é árabe. Algoz era a tribo onde vinham recrutados os carrascos. Sabe aqueles dos filmes que a gente vê com aquele capuz, os executores? Então muitas vezes nós somos algozes, nós somos carrascos de nós mesmos. Nós nos transformamos nos nossos maiores inimigos, ou seja, aquele que está contra, o adversário, aquele que em vez de estar ao nosso lado, estar ao nosso favor, acaba jogando contra. Parece um contrassenso, mas muitas vezes nós carregamos dentro de nós o nosso maior inimigo. E aí a nossa vida vira um inferno. Essa exigência da qual fala a carta, você se exige tanto a ponto de se tornar seu próprio algoz. A exigência é daquele que não se contenta, daquele que nunca está satisfeito. Ele vai estar sempre correndo atrás de se tornar melhor e nunca vai estar bom o suficiente. E nós mulheres somos muito hábeis com essa exigência. Há 2 anos atrás, quando eu fiz um questionário, divulguei um questionário entre as mulheres amigas para escolher os temas da jornada do autoamor, apareceu em primeiro lugar
o perfeccionismo. Então, nós mulheres, nós queremos ser perfeitas em tudo. A melhor mãe, a melhor esposa, um perfeccionismo no que diz respeito ao nosso corpo, à nossa apresentação, e isso vai nos enlouquecendo, porque é impossível. A perfeição, ela não existe. Mas voltando para a minha história, e acredito que ela seja uma história que encontre eco em muitas pessoas, a nossa criança, ela, muitas vezes, seja um fato real ou seja uma fantasia, ela acaba não se sentindo amada, ela acaba não se sentindo valorizada, vista na sua essência. A minha criança, por algum motivo, ela acreditou que para ser amada, ela precisava demonstrar perfeição, demonstrar nos atos, naquilo que ela fazia, que ela tinha que ser perfeita, ela tinha que dar o máximo, ela tinha que se esforçar pela sua insegurança para agradar. E eu vivi esse fator não só na minha infância, mas isso foi me acompanhando também na minha adolescência e na minha vida adulta, de forma que eu fui me tornando uma pessoa cada vez mais rígida, inflexível e agia a partir de um piloto automático, meio robotizada nessa rigidez. Mas eu não me dava conta disso. Para mim, eu estava fazendo tudo certo. Eu estava indo tudo muito bem. Só que à medida que eu ia evoluindo na minha vida, essa autoexigência, ela ia aumentando. E chegou ao ponto onde eu tive a primeira depressão. Eu tinha 23 anos. Na época eu ainda era estudante. E o ato de nos compararmos, ele também faz parte dessa questão do perfeccionista. Inclusive, eu tenho alguns mantras que eu desenvolvi em função disso, que eu fui escutando e que eu fui trazendo das minhas leituras. Um deles é que a comparação é o ladrão da felicidade. Eu digo isso sempre para mim, quando eu vejo que eu estou querendo resvalar. Ou feito é melhor que perfeito. Também é algo que eu me digo com muita frequência. Por quê? Porque é claro que eu não sou mais aquela Karina lá dos 23 anos. Mas, como eu falei num vídeo anterior sobre os vícios que nós acabamos adquirindo para que a gente consiga lidar com as nossas dificuldades, o vício é como um alcoólatra. Somente por hoje não beberei. Então, somente por hoje, quando eu me percebo querendo cair nesse vício do perfeccionismo, eu me observo e digo, não, essa atitude, ela não é construtiva. Mas voltando lá naquela criança, aquela criança que não se sentia aceita na sua essência, ela demorou muito tempo para descobrir quem ela era, para conseguir fortalecer os seus talentos, os seus aspectos positivos, em função do seu sofrimento. A primeira depressão aos 23 anos, dos 23 aos 36 eu passei por 3 depressões. As outras 2 eu já estava trabalhando, já na minha vida profissional. E cada vez que eu caía, eu busquei a ajuda de um profissional. Então foram em torno de 10 a 12 anos de psicoterapia. Cada vez que eu precisei, eu fui atrás de um profissional e ali a primeira vez foram 4 anos de psicoterapia, tomando antidepressivos, 2 vezes por semana frequentando a psicoterapia para me conhecer, para saber de onde vinha tudo isso e aprender a lidar. Então, após 12 anos, tendo passado por 3 psicoterapeutas diferentes, com técnicas diferentes, eu por fim
acabei cursando a psicologia transpessoal, isso já num outro período da minha vida. Eu terminei o pós-graduação na psicologia transpessoal em 2014. Eu me dei conta que ali ainda, no transcorrer do curso, que foram 2 anos e meio, eu ainda tinha fatos a vencer. A cada seminário, cada encontro onde a gente ia aprendendo sobre uma outra técnica, de forma que eram seminários vivenciais, a gente se entregava para um processo e ia aprendendo ainda um pouquinho mais sobre aquilo que precisava ser visto, ser olhado, ser trabalhado. Essas 3 depressões, eu tenho elas como o meu caminho iniciático. A depressão foi a minha mestra. A depressão, através da depressão, eu comecei a olhar para mim. Eu comecei a entender que tinham coisas em mim que precisavam ser vistas em profundidade, para que eu pudesse parar de ser a minha maior inimiga. Porque quando a gente está deprimido, o inimigo mora dentro. E esse inimigo, ele é tão barulhento que muitas vezes, para calar o inimigo, a gente tem vontade de se desligar. E eu tive. A primeira depressão, lá aos 23 anos, foi a mais forte das 3. E eu confesso para vocês que eu tive vontade de me desligar. Mas, aquele cara lá de cima tinha outros planos para mim. Não era a minha hora. E eu sei que a partir de tudo que eu vivi, hoje eu posso ajudar outras pessoas, através da minha experiência. É preciso que a gente aprenda a ter compaixão. Na semana passada eu falei sobre a autocompaixão. Se eu não me tratar com amor, com carinho, se eu não buscar me ajudar, ser a minha amiga, o outro não vai fazer. Eu só tenho a mim mesmo nessa existência. Nós temos pai, mãe, amigos, mas tem coisas que só nós mesmos podemos fazer. E algo que é muito importante, que jamais alguém vai se arrepender de ter começado, é o caminho do autoconhecimento. Seja ele qual for, existem vários caminhos. Eu posso dizer para vocês que dos 23 anos, que foi quando eu comecei, ou quando eu fui obrigada a olhar para isso, até hoje, esse mês eu completo 51 anos, eu jamais parei. E essa é uma estrada que não tem fim. E o fato de alguém ser terapeuta, ser psicólogo, ser psiquiatra, não quer dizer que essa pessoa é melhor ou que ela está pronta. Nós nunca estaremos prontos. Essa é uma caminhada onde não tem cheguei. É uma caminhada para sempre. A gente vai adquirindo um outro nível de consciência. Nós vamos ampliando a nossa consciência, mas isso não quer dizer que estamos prontos. E nós vamos evoluindo nessa caminhada e vamos encontrando outros caminhos. O meu caminho pode não ser o caminho de um outro terapeuta, mas o importante é que cada um encontre aquele caminho que se conecta com o seu coração e que siga caminhando, para se conhecer cada vez mais, porque é nesse aprofundar o autoconhecimento que nós vamos nos fortalecendo. Então, além da autocompaixão, o caminho do autoconhecimento, né? A gente procurar tratar a nossa criança ferida. Todos nós temos uma criança ferida em algum aspecto. A forma como a gente expressa a dor dessa criança no nosso adulto, ela é diferente. Mas todos nós passamos por algum tipo de dificuldade, volto a dizer, seja ela real ou imaginária, porque a criança, ela não tem a consciência que um adulto tem, ela não interpreta as coisas da mesma forma de um adulto. Os nossos pais, na grande maioria, eles dão o que eles podem dar. Mas a criança, às vezes, interpreta os atos de adulto de uma outra forma, a partir de um sofrimento que é muito profundo.
E nós não temos como saber, como medir isso, sem que a gente vá trabalhar essa criação. E nós somos fruto da nossa criação, somos fruto do meio, né, onde a gente se desenvolveu, a influência da sociedade, tem muitas coisas que a gente traz da nossa ancestralidade e, inclusive, já entrando no tema da semana que vem, o nosso mapa natal, ele traz aspectos a respeito de quem somos, que a partir do momento que a gente conhece, isso também nos ajuda como ferramenta. Então eu posso dizer para vocês que no meu mapa natal traz esses aspectos de rigidez. Eu sou leonina com ascendente em virgem, que traz um certo peso. E além desse ascendente eu tenho planetas tensos em casas importantes do meu mapa. Então é importante a gente ampliar também as nossas ferramentas de autoconhecimento. Nós teremos na sequência da convidada Graziella, que vai falar sobre o mapa, a questão das constelações. Nós vamos falar sobre constelação quântica com a Mônica, na semana posterior à Graziella. É do meu interesse trazer para vocês algumas ferramentas e todas elas complementam. Como eu falei, não existe um só caminho. É muito importante que nós possamos não só aprofundar, mas também juntar várias ferramentas, cruzando vários caminhos, para que a gente possa, através do conhecimento ampliado de vários aspectos, de várias ferramentas, digamos assim, a gente vai se munindo de mais material para sabermos como lidar com nós mesmos. E é maravilhoso que nós tenhamos todas essas possibilidades. Falando a partir da minha experiência, eu posso dizer para vocês que eu fiz muitas coisas. Além desses praticamente 12 anos de psicoterapia, eu comecei a me enfiar em tudo que era tipo de workshop, na época de yoga, de meditação. Comecei a fazer mapa astral, eu fazia yoga, enfim, eu fui percebendo a importância de tudo isso para o meu amadurecimento e para o meu autoconhecimento. Então a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje é que busquem um caminho. Quando as coisas não estão bem, quando nós percebemos que nós não estamos sendo nossos amigos, que nós possamos buscar. E isso não é demérito. Não é demérito eu falar que eu preciso de ajuda de um profissional. É coragem. É coragem eu poder olhar para mim e dizer: eu posso melhorar. Eu quero melhorar. Eu quero passar a ser a minha melhor amiga, o meu melhor amigo. Porque a vida, ela é maravilhosa. A gente viver, a gente estar aqui, a oportunidade de estarmos aqui neste planeta, ela é maravilhosa. Então que possamos fazer dessa vida o melhor que pudermos. Darmos o melhor de quem somos, não só para nós mesmos, para fazermos na nossa vida uma vida mais leve, mais alegre, mais bem vivida, mas também para todos aqueles que convivem com a gente. Então essa é a minha mensagem hoje e convido a todos para na semana que vem estarem juntos comigo e com a Graziella. Como das outras vezes, eu deixo aqui o meu convite para que vocês se inscrevam também no meu canal do Telegram para terem acesso às lives e a outros conteúdos a respeito de autoestima. O link está aqui na minha bio, no Instagram. Aguardo vocês na próxima quinta-feira. Beijo grande de coração.